isso, Alecrim, você agora está pronto para entender a repartição de competência. Só agora que você já entendeu o papel desses entes, é que podemos conversar sobre repartição de competência e você entender de fato o que está sendo dito. Certo? Vamos lá? Abre aí o seu mapa mental. Ó, competência, primeiro, falando sobre a união, né? Quais são as competências da união? Competência administrativa, ou seja, quando eu falar sobre administração da união, como é que a união, ente federado, vai se administrar? Aí, então, eu estou falando sobre esse tipo de competência, certo? Administrativa. Vamos lá. Primeiro, exclusiva. Quando eu digo que um vestido, aquele vestido bem bonito de alguma grife, quando eu digo que ele é exclusivo, o que eu quero dizer? Só tem ele. A competência exclusiva é aquela que só quem pode exercer é a união. Ou seja, ela não pode ser delegada. Tá? A competência exclusiva, ela não pode ser delegada. Essa competência minha de estar aqui agora, dando aula para você, eu não posso delegar. Esses mapas mentais que você está vendo, eu posso delegar. Eu posso pedir, Márcio, agrupa aqui esses mapas para mim, organize eles. Posso. É competência minha. Mas eu posso até delegar. Márcio, se tiver doente, pode delegar alguém para vir aqui filmar? Eu vou ficar arrasada se ele fizer isso. Mas ele pode. É uma competência que pode ser delegada. A competência exclusiva, não. Competência exclusiva não pode ser delegada, tá? E aí vamos ver então qual é a competência exclusiva da União que não pode ser delegada de forma administrativa. Vamos lá? Competência administrativa então da União, exclusiva. Você vai achar lá no artigo 21 da Constituição o que é dessa competência aqui, certo? Agora, eu quero que quando você lê essa parte de competência, você leia pensando nisso, ó. Ao invés de ler e sair decorando tudo, calma. Essa competência que eu vou ler aqui é o quê? Exclusiva. Ah, então a União não pode delegar. Só a União que pode fazer. Tá lá no artigo 21. Leia com carinho, pensando em mim, tá bom? Exemplo. Declarar guerra, celebrar paz. Declarar guerra e celebrar paz é competência exclusiva da União. Não pode delegar para ninguém. É a União que tem que fazer, certo? Esse é um exemplo. Mas no artigo 21 você vai achar lá o rol. Isso aí é só leitura sua, tá bom? O que eu vou fazer aqui é te fazer entender quais são os tipos de competência e como se dá essa repartição. Agora a leitura não posso fazer por você, Alecrim. Mas eu prometo que agora vai ficar muito melhor para você ler entendendo. Beleza? Pronto. Competência exclusiva, entendido. E a competência comum? Gente, competência comum é aquela dividida entre todo mundo. União, Estado, Distrito Federal e município. Competência comum, você vai lembrar dentro de uma casa. Na casa, o pai faz a comida. A mãe lava a roupa. Só exemplo, certo? O pai faz a comida, a mãe lava a roupa, o irmão varre a casa. Varrer a casa é do irmão. Lavar a roupa da mãe. Fazer a comida do pai. E a área comum, o quintal, quem é que limpa? Todo mundo. Competência comum é aquela que todo mundo faz. Certo? Então tem um rol de competências que é de competência comum. A União, Estado, Distrito Federal e município. Na competência comum da União, onde é que eu vou achar, Cate? No artigo 23. É competência de todo mundo, inclusive da União. Por isso, no seu esqueminha que eu fiz aí especialmente para você, você vai ver competência comum dividida entre União, Estado, Distrito Federal e município no artigo 23. Exemplo, preservar florestas, fauna, flora. Isso é competência comum. A União tem que preservar Estado, Distrito Federal e município, certo? Essa é a competência comum. Competência administrativa, então, já vimos tudo. Exclusiva, não pode ser delegada. Comum, entre todo mundo. Ok. E a competência legislativa, Cate? Ou seja, a competência de criar lei, de legislar. Como é que funciona ela? Vamos ver aqui? Ó. Competência legislativa. Ela pode ser privativa ou concorrente. Privativa é quando a privativa pode ser delegada aos estados
e ao Distrito Federal. Mas não pode ser delegada ao município. Atenção, 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 atenção. Toda vez que você ouvir o termo competência privativa significa que ela pode ser delegada para os estados e para o Distrito Federal. Não pode ser delegada para o município. Competência privativa da União pode ser delegada para os estados e para o Distrito Federal, não para o município. Anota aí no seu caderno. Beleza? Competência privativa, ok. E a competência concorrente? Como é a competência concorrente? Significa dizer que União, Estado e Distrito Federal, cada um vai legislar na sua esfera. Observem que na competência concorrente, o município também não está. O município também não está. Então, nesse rol de competências da União, o município só entra uma vez, onde na competência comum. Competência privativa, o município não está. Competência concorrente, o município não está. Ô, Cate, como é esse negócio de competência concorrente? A comum eu entendi, é para todo mundo. E a concorrente? A concorrente é assim, ó. Se você não legislar, eu legislo. Eu vou legislar, a União legisla sobre interesse geral. O Estado legisla sobre interesse regional. Acabou. Cada um na sua e a amizade continua. Beleza? Exemplo, direito tributário. Competência concorrente aqui do direito tributário. A União vai legislar com relação à matéria de sua natureza. Falou de tributos nacionais, então é a União que legisla. Falou de tributos estaduais, quem é que legisla? O próprio Estado. Ok? Cada um na sua esfera. A União na dela, o Estado na dela. Na competência concorrente, o município não entra. É União, Estado e Distrito Federal. Combinado? Beleza, entendemos então a União. Agora vamos falar de Estados e Distrito Federal. Como é que vai se dar essa competência dessa galera? Como é que vai se dar a competência então de Estado e Distrito Federal? A competência comum já vimos, é dividida entre União, Estado, Distrito Federal e município. Está lá no artigo 23, exemplo, preservar a floresta, fauna e flora. Já falamos sobre ela. Mas os estados e o Distrito Federal vão ter uma competência nova aqui, ó. É a competência residual. Ou seja, competência residual é como o que não couber ao Estado, ou o que não couber à União, nem ao município, vai caber ao Estado. Certo? Estado e Distrito Federal têm essa competência. Não coube à União, nem ao município, então cabe ao Estado. O Estado aqui, nesse caso, vai ser o terceiro amigo, tá? Não cabe para ninguém, cabe para ele. Certo? Vamos lá. Residual já vimos. Então, os estados e o Distrito Federal, administrativamente, vão ter competência comum e competência residual. Ô, Cate, e de competência legislativa, como é que vai ser o Estado? Ora, ele vai ter a competência expressa, que é o quê? É a capacidade do Estado de elaborar a sua própria lei. Exemplo, quando a Constituição traz expressamente que aquilo é função do Estado. Exemplo, serviço postal. Legislar sobre serviço postal é de competência expressa de Estados e Distrito Federal. Competência residual, falamos, né? A mesma competência administrativa residual é a competência legislativa residual. Se a União não legislar, se a União não legislar e se os municípios não legislarem, vai ficar para quem? Estados e Distrito Federal. Competência delegada significa o quê? Aquela competência que a União pode delegar. Lembra que nós dissemos? Competência exclusiva da União, não pode delegar. Tem outro tipo de competência, que é a competência privativa, que a União pode delegar. A competência privativa que a União pode delegar vai ficar aqui na competência legislativa do Estado. Então, se a União delegou, quem é que vai ter que legislar? O Estado. Se a União delegou, quem é que vai ter que legislar? O Distrito Federal. Ok? Então, vamos ver aí, ó. Competência delegada. Se a União delegar, vai ser competência, então, daqui, ó, do Estado
e do Distrito Federal. E ainda, os estados e Distrito Federal vão ter a competência concorrente, que é com quem? União, Estado e Distrito Federal. Só quem não está aqui na concorrente é o município, certo? Nessa tabelinha, vocês observam que eu nem grifei. Eu deixei para vocês grifarem. Por quê? Eu quero que você, Alecrim, imprima essa tabela. Ó, tem gente que gosta de imprimir todos os mapas. Eu sou desse tipo. Gosto de imprimir. Tem gente que prefere na tela. Não gosta de imprimir. Para os dois tipos de alecrins, é obrigatória a impressão deste aqui. Essa repartição de competência é obrigatório que você imprima, porque em uma aula, 2, 3, você não vai saber tudo isso. Então é bom você sempre dar uma lida. Certinho? Vamos lá, então. Entendemos aqui os estados e Distrito Federal. Agora vamos descobrir a competência dos municípios. Como é que vai se dar a competência dos municípios? Primeiro, a competência administrativa. Competência comum, que é dividida em União, Estado, Distrito Federal e Município. Isso repetiu aqui em todos, está vendo a competência comum? Aqui, exemplo, preservar a floresta, fauna e flora, também no artigo 23. Só que o município vai ter essa competência privativa. Ó o município com moral. Ó o município com moral. O município também tem competência privativa. Ou seja, tem coisa que só o município pode fazer, ele não pode delegar. Ela é exercida com exclusividade pelo município. Exemplo, quem é que pode legislar sobre interesse local? Só o município. Só. O Estado vai legislar sobre interesse regional. A União vai legislar sobre interesse nacional. Interesse local, só o município. Isso é competência privativa. E onde é que eu acho, Cati? Aqui, ó, no artigo 30. Tá? Agora, competência legislativa dos municípios. Primeiro, exclusiva. Assuntos de interesse local serão legislados exclusivamente pelo município. Exemplo, na súmula vinculante 49, nós temos que, falando sobre o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, dizendo que o horário de funcionamento de estabelecimento comercial é de competência exclusiva dos municípios. Quem pode legislar são os municípios. Tudo bem? E ainda, os municípios têm uma competência nova aqui, que vocês não viram em nenhuma outra, que é chamada competência suplementar. Como assim, Catarina Amorim? Como assim, Catarina Amorim? Significa, gente, que cabe ao município suplementar a legislação estadual no que couber. Legislação federal falou, legislação estadual falou. No que couber a ele pode suplementar. Certo? Porque tem ali algum interesse local em jogo. Tudo bem? Agora eu separei aqui uma rápida revisão, só para a gente fazer um bate-bola rapidinho e vocês lembrarem de tudo isso aí que a gente falou sobre os entes federados. Sobre a competência, já está sabendo. Imprime o mapa e sempre dá uma lida. Abre a Constituição e vai lendo. Primeiro vê qual é o tipo de competência, o que é que significa ela e depois vai para a Constituição. Beleza? Abra aí seu mapa mental para a gente fazer uma revisão rapidinha. Bem rapidinha. Bora lá. Federação nós vimos que é uma forma de Estado e é formada por União, Estado, Distrito Federal e Município. Soberania nós vimos que é um atributo da República exercido pela União no plano internacional. Autonomia vimos que todos os entes têm autonomia, né? Forma de governo, República, que é o governo de muitos. União, Estado, Distrito Federal e Município. O que é que temos para falar deles? Que eles são entes federados, com autonomia, com competência administrativa e legislativa. Todos eles nós vimos. Quanto ao Distrito Federal, tem coisa nova aqui. Ele é um ente federado de natureza híbrida. Atenção! Atenção, Alecrim! Por que o Distrito Federal está lá juntinho com os estados? Porque o Distrito Federal está junto com o município também, porque ele tem natureza híbrida. Ao mesmo tempo ele é Estado e ao mesmo tempo ele é município. Competência de Estado e de município está ali junto com ele. Olha o que a gente colocou aqui, ó. Natureza híbrida, pois reúne competências próprias de estados e dos municípios. Certo? Outra coisa que falamos aqui sobre o Distrito Federal. Falamos que
O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, tá? Tá na revisão. E os territórios federais, falamos aqui amplamente dos territórios federais, que eles não são entes federados, eles são autarquias federais com autonomia administrativa apenas, não tem outra autonomia. Atualmente não existem, mas podem ser criados e podem ser divididos em municípios. Viu aí, Alecrim? Viu aí que dá para entender? A repartição de competências é um assunto complexo, mas agora vocês entenderam os tipos de competência bem definido. Agora é só fazer leitura e abrir a cabeça para esse assunto, certo? Um cheiro, até a próxima. Está sendo um prazer estar aqui com você durante esse curso. Eu espero estar somando bastante com você e agora eu quero que você comente aqui embaixo se eu conseguir simplificar, facilitar a repartição de competência para você. Tá bom, Alequim? Um grande beijo. Até o próximo módulo, que o próximo módulo vai estar babado. E sua prova vai estar com outro look. Até lá!